Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça para sempre sobre todos. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre suas vidas, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. E as bênçãos do nosso Pai Celestial nunca é demais. Quanto mais, melhor. Glória a Deus. Mais um domingo, que estamos afastados fisicamente, mas juntos espiritualmente. E através desse canal, transmitindo a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida e relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Quero anunciar para vocês que nesse último domingo de junho, nós vamos realizar a ceia, do mesmo jeito que fizemos a primeira ceia através desse canal. Nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Então, o último domingo de junho, nós estaremos realizando a ceia. Agora, seria bom se nós pudéssemos realizar essa ceia ao vivo, mas para isso há necessidade de nós chegarmos aos 1000 inscritos. Se eu não me engano, estamos em 800 e poucas pessoas, então falta pouco para nós alcançarmos 1000 inscritos. Então peço a todos da igreja que possam transmitir para seus familiares, seus amigos, alguém do colega de trabalho, e pedir para nos ajudar, ou então irmãos de outras congregações que possam também nos ajudar nesse trabalho de se inscreverem no canal da igreja, e nós podemos, antes do último domingo, alcançarmos esses 1000 membros e transmitir a ceia ao vivo. Então depende agora basicamente de nós, de cada um dos irmãos da igreja, se empenhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, hoje eu quero compartilhar com vocês mais um trecho da palavra do Senhor, no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 8 em diante. O apóstolo Paulo nos traz assim algo interessante, que ele adotou para a vida dele, e hoje serve como exemplo para nós, e ensinamento para nós. Muitas vezes Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nesse trecho que nós vamos ler, Paulo também diz a mesma coisa. E eu penso que quando Paulo diz sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele diz: olha, façam isso que eu acabei de falar, sigam isso aí, me imitem nessa minha zelo e dedicação ao Senhor, que vai ser muito bom para a vida de vocês também, como foi para a vida de Paulo. Então, façamos isso, e venhamos ter experiências novas com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele assim, é uma fonte inesgotável, e a maioria de nós, muitos de nós, nós caímos na rotina, naquelas mesmas coisas e tal, e às vezes não temos tanto entusiasmo mais assim para as coisas de Deus, até mesmo para assistir essas mensagens, esses devocionais, e a leitura da palavra, a oração, porque nossa vida passou a ser uma coisa assim muito constante, nada acontece de novo, entramos naquela rotina, e tudo que entra na rotina acaba sendo enfadonho, cansativo. Mas acreditem, amados, o Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável de coisas maravilhosas, e que está em nós, mas para Ele se manifestar na nossa vida, há uma necessidade de nós buscarmos, há necessidade de nós, nos esperarmos mais, na certeza de que Ele vai ministrar coisas novas na nossa vida. Entenderam? O Espírito Santo de Deus não é como nós, que facilmente entramos na rotina, e consequentemente essa rotina nos leva a uma vida assim, sem muito entusiasmo para as coisas de Deus. Muitos de nós estamos assim já abatidos, desanimados. Por quê? Porque não temos a prática da oração, de um relacionamento com Deus e busca pelas virtudes do Espírito Santo em nossa vida.
Porque quando nós temos essas experiências com o Espírito Santo de Deus, e isso acontece geralmente, na maior parte, no nosso devocional, nós vamos, sabe, crescendo cada dia mais e mais. Os nossos devocionais se transformam em devocionais assim, de mais qualidade, de mais comunhão, de mais fervor com Deus, de mais presença de Deus. Nós já falamos muito isso aqui, a respeito de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E precisamos mesmo ser cheios do Espírito Santo, e Ele também quer nos encher, Ele quer nos levar a conhecer mais das coisas de Deus, né? Então façamos isso, agora mesmo, que o Espírito Santo de Deus possa abrir seu entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar algo novo, impactante em sua vida, que te tire, sabe, dessa rotina, te leve a um crescimento espiritual e amplie um pouco mais a sua visão a respeito das coisas de Deus. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Capítulo 3 de Filipenses, do versículo 8 em diante, diz assim: o apóstolo Paulo afirma as seguintes coisas. Ele diz: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa alcançar a Cristo. Esse trecho, ele está dentro de um contexto, né, onde o apóstolo Paulo, ele fala das coisas que aconteceram na vida dele, quando ele era um homem assim, muito culto, né? Ainda era, mas assim, eu digo assim, ele era conhecido pelas pessoas, ele era uma pessoa, sabe, de uma posição assim, social muito boa na época. O apóstolo Paulo falava vários idiomas. O apóstolo Paulo, ele foi instruído pelos melhores mestres da época, e ele relata, se você quiser depois começar do versículo 1 do capítulo 3, eu não comecei para a gente remir um pouco o tempo. Ele fala, sabe, que ele era isso tudo. Então ele começa como que transmitir o currículo dele. Quem era Paulo de Tarso? E aí ele diz que ele era assim. Então depois que ele demonstra para a igreja de Filipos todas as coisas, aí ele diz isso, que na verdade essas coisas ele teve como perda. Perda por quê? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Me faz lembrar até a parábola do colecionador de grandes pérolas, né? Que quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele se desfaz de todas as outras para alcançar aquela de grande valor. O que Paulo está querendo dizer é basicamente isso. Todas as coisas que ele tinha de valor na vida dele, e que as pessoas o admiravam pela sua inteligência, pela sua cultura, pelo seu caráter, pela sua posição social, uma pessoa de condições também financeiras. Ele, quando teve um encontro com Jesus Cristo, que ele chama aqui, para alcançar a excelência do conhecimento de Cristo. Por que ele usou essa frase? Porque ele viu que todas as outras coisas que levavam ele a ter uma posição social assim boa e ser bem visto, né, pelas pessoas, isso se tornou, sabe, secundário. E ele diz aqui, se tornou como esterco, ou seja, como coisa já, sabe, que não tem mais valor nenhum. Então, para quê? Por que ele fez isso? Porque ele teve um encontro com Jesus, e aí abriu a mente dele. E ele declara aqui que a excelência do conhecimento de Cristo, conhecer a Cristo e cada vez mais, é como uma coisa assim excelente, uma coisa extraordinária, muito grande, muito preciosa, muito extraordinária. Paulo tinha plena convicção disso, a ponto de dizer que as outras coisas que muitos de nós hoje queremos, posição social, sermos uma pessoa culta, conhecermos muita coisa, sermos bem vistos diante das pessoas, temos até o DR antes do nome, essas coisas assim. Então Paulo diz que ele tem
tinha tudo isso, mas depois que ele teve um conhecimento com Jesus, ele disse que isso aí agora ele considera como perda. Não quero mais, rejeito essas coisas, porque eu estou conhecendo algo maior, algo muito mais superior. Que ele disse que ele tem, vou dizer de novo o que ele falou, pela excelência do conhecimento de Cristo. Puxa, que o Espírito Santo de Deus possa tocar em nosso coração e nos dar o real discernimento disso que Paulo passou a expressar lá para os filipenses. E ele continua: considero como esterco, para quê? Para que ele possa ganhar a Cristo. Então, para ele ganhar a Cristo, ele largou de mão todas as outras coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, para ganhar a Cristo. Porque hoje você pode dizer assim: sim, eu creio em Jesus, não tem necessidade de eu abrir mão, sabe, dos meus sonhos, das minhas metas na vida, eu gostaria disso, daquilo e daquilo outro. Paulo está mostrando algo assim, diferente disso. Ele abriu mão de tudo para que ele possa ganhar a Cristo. Versículo 9, e diz assim: e ganhando a Cristo, ele seja achado nele que em Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Dá uma paradinha aí. Paulo antes, ele era zeloso pelas leis mosaicas, porque lá Paulo, ele era judeu, e ele diz isso nesse capítulo anterior, os versículos anteriores, que ele era judeu, então ele guardava a lei, ele era um homem assim, sabe, zeloso pela lei de Deus. Mas a lei não é boa? Mas ele está falando de outra coisa. Ele está falando de que ele guardava a lei para alcançar a salvação em Deus. Só que quando veio Jesus mostrou outra coisa, que a nossa salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. É isso que o versículo 9 que Paulo está querendo dizer, e não mais pela lei. Quer dizer então que a gente não precisa guardar a lei? Precisamos. Aí eu digo assim, como já ouvi de outras pessoas isso, e repito aqui, que hoje nós guardamos as leis, que são os mandamentos de Deus, não para sermos salvos. Nós guardamos os mandamentos de Deus porque somos salvos. Porque a salvação não é pelo meu mérito, como Paulo pensava, né? Que ele era zeloso pela lei. Não é por eu estar buscando guardar a lei, ser ali aquela pessoa assim, Caxias, religiosa, de cumprir tudo aquilo, com o intuito de herdar a salvação. Não é isso. Que inclusive ele cita lá em Efésios capítulo 2, que a salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele declara que a nossa salvação não é pelas obras, não é porque eu vou estar guardando ali a lei o tempo todo, sendo aquela pessoa assim extremamente religiosa, que eu vou herdar a salvação. Não, a salvação é pela graça, ou seja, um favor de Deus para a nossa vida, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Então, diferente do que muitos dizem, né, que vou praticar boas obras, vou ajudar o orfanato, o faminto, o sem teto, pensando que fazendo isso você vai herdar a salvação. A Bíblia não ensina dessa forma. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. E Efésios diz bem claramente: não é pelas obras, para que ninguém se glorie, ninguém se exalte. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo fulano, eu ajudo Beltrano, eu ajudo um monte de pessoas, pessoas se engrandecem, pensando que fazendo assim você vai herdar a salvação, enquanto que a palavra de Deus diz que é pela graça, pela misericórdia. E Paulo também agia assim. Por isso que ele diz, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10: para conhecê-lo. Voltando um pouquinho, para não perder o fio da meada, ele considerou
perda toda a sua cultura, todo o seu status, para alcançar o conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo, ganhar a Cristo, como diz o versículo 8, e para também conhecê-lo. Paulo não conhecia Jesus? Sim, ele teve um encontro com ele. A conversão de Paulo foi exatamente quando o Senhor Jesus se apresentou a ele, né? E ele ouviu a voz de Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem é, Senhor? Aí o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo conhecia Jesus, mas é isso que eu acabei de falar. Talvez nós nos limitamos, né? Eu conheço Jesus, entreguei minha vida a Ele, me batizei, né? Vou na igreja, sabe? E ouço os cultos e volto para casa. Amados, o que Paulo está mostrando aqui, através da vida dele, que é bem maior do que isso. Por isso que muitos crentes às vezes até se desviam. Por isso que muitos crentes hoje, sabe, estão desmotivados, vai uma vez ou outra, ora uma vez ou outra, porque já tem tanto tempo de igreja e não teve realmente aquele despertamento, aquela experiência com Deus e com o Espírito Santo de Deus, que a vida dele se tornou uma mera vida de um religioso qualquer. Então, quando Paulo diz para conhecer a Cristo mais ainda, porque Jesus, os evangelhos são só as coisas básicas. Aí nos traz a entrada no reino de Deus. Mas e depois? E daí? E daí vem a nossa busca, queridos. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e cada vez mais que nós nos dedicamos a um devocional, a uma busca, a uma comunhão maior com Cristo, aí vai conhecendo cada vez mais. A palavra do Senhor diz: conhecer a Deus e prosseguir conhecendo, porque Deus não é limitado. Deus, é soberano, é glorioso, é extraordinário, Criador de todo o universo. Até o apóstolo Paulo diz assim: quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem primeiro deu a Ele e que o recebeu. Então ele está querendo dizer o quê? Que Deus é uma fonte inesgotável de coisas extraordinárias. Quanto mais a gente busca, mais o Senhor tem para nos dar. Quanto mais Ele nos dá, mais nós vamos recebendo. Tem um trecho que diz assim, que aquele que crê no Senhor é como rios de águas vivas que flui de dentro do seu ser e que vos faz saltar para a vida eterna. Por isso que muitos que não têm essa experiência, que não têm esse discernimento, vivem do testemunho de outras pessoas. Fulano, sabe, disse que aconteceu assim, assim. Querido, o Espírito Santo de Deus quer fazer isso na sua vida. Mas enquanto você ficar aí apenas, como eu sempre digo aqui, balançando a cabeça feito lagartixa, não muda nada. Você que tem que buscar a Deus. Quem é que precisa de quem? É Deus que precisa da gente ou que nós precisamos de Deus? Somos nós que precisamos de Deus. Então cada vez mais que a gente vai buscando, cada vez mais que a gente vai, sabe, se desapegando das coisas desse mundo, mais o Senhor vai trabalhando em nosso coração. Então Paulo diz que considerou perda todas as coisas que ele tinha para três coisas. Uma nós já vimos, que é para ganhar a Cristo, né, considerou como perda. O versículo 10, para conhecê-lo. E aí segue: e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Consideramos perda, né? Agora para conhecer cada vez mais a Deus. E a virtude da sua ressurreição. Eu acho extraordinário que Paulo, em todas as suas cartas, ele vira e mexe e bate na tecla da ressurreição. Ressurreição, ressurreição. Não é reencarnação, é ressurreição. Esse é o ponto alto do Evangelho. É isso que todo cristão evangélico espera: o grandioso dia da nossa ressurreição, de recebermos de Deus um corpo glorificado. Então não é reencarnação. Muito embora a ressurreição é uma reencarnação, mas uma reencarnação no nosso próprio corpo, só que um corpo agora glorificado, um corpo que não morre mais,
nunca mais. É um corpo que recebeu de graça, pela misericórdia de Deus, a vida eterna. Então Paulo fala que ele considerou como perda também para conhecer a Cristo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Falando aqui a respeito, amados, de que não é porque nós aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, que não vai haver mais angústia e sofrimento na nossa vida. Paulo mostra aqui que ele também estava sendo participante das aflições, as mesmas que Cristo passou, ele também sofreu. Paulo sofreu muito. Paulo sofreu muitas das aflições, mas ele não se deixou abater de forma nenhuma, como muitos de nós nos abatemos com qualquer aflição, com qualquer angústia. Nós já estamos querendo jogar tudo para cima, a igreja já não presta, o pastor já não me ajuda, então eu vou me embora, por isso, aquilo, outro, coisas, oh Deus, que não chega nem aos pés das coisas que o apóstolo Paulo passou e continuou evangelizando, continuou pregando, continuou incentivando outras pessoas mesmo passando por aflições. Versículo 11, mais uma das coisas que ele considerou como perda, que era para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Eu vejo essa palavra que mostra a humildade de Paulo. Paulo, a pessoa que ele era, a comunhão que ele tinha com Deus, os milagres que Deus realizou na vida dele, a forma com que ele teve o encontro com Jesus, e ele ainda assim diz assim, considerou como perda pela excelência do conhecimento de Cristo, para ganhar a Cristo, para conhecê-lo e para ver se de alguma maneira ele possa chegar à ressurreição dos mortos. Aí você pode entender assim, quer dizer que Paulo não tinha certeza da sua salvação? Porque se ele diz para ver se de alguma maneira ele possa chegar à ressurreição dos mortos, então Paulo não tinha certeza da sua salvação. Ele ainda estava assim, sabe, buscando de alguma forma alcançar, né? Vamos seguir em frente que você vai ver algo maravilhoso, por que Paulo estava pensando dessa maneira. E aí que ele diz assim, sede meus imitadores. Mas vamos para frente. Versículo 12 continua dizendo, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, Paulo falando, não que ele já tenha alcançado a salvação, ou que ele seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo foi preso por Cristo Jesus porque ele era um verdadeiro e genuíno cristão e pregava a salvação, anunciava o evangelho, e por isso ele foi perseguido e preso, porque as pessoas queriam calar Paulo. Então ele estava falando que ele estava assim buscando cada dia mais, né, essas coisas, e por isso ele era o preso por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele, pensando nessas coisas, dizendo que para ver se alcança a ressurreição dos mortos, para ver se de alguma forma ele alcança a coroa da salvação, ele prossegue. Isso cada vez mais, a pessoa tem um alvo, tem um foco, né? Ele vai, sabe, cada dia mais se esforçando. Nas coisas materiais a gente faz assim, né? Eu quero alcançar, sabe, entrar numa faculdade. Aí você vai aqui, ali, estuda para o Enem e vai, perde, mas depois vai de novo. Você tem um foco. Então você não deixa que você se desanime até alcançar aquele foco. Em outras palavras, é isso que Paulo estava falando. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É outra frase que Paulo expressa assim, algo assim, das coisas de Deus grandiosa demais. Primeiro, a excelência do conhecimento de Cristo. Agora, o prêmio da soberana vocação
de Deus em Cristo Jesus. Quando ele traz essas palavras, quando ele elabora essa frase, ele deixa entender claramente, queridos, que não importa o sofrimento, não importa a prisão, não importa os açoites, não importa as surras que ele tomou, não importa as perseguições, as dificuldades que ele passou materialmente falando, não importa nada disso, porque ele tem o foco de alcançar a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh Senhor, que o teu Espírito testifique isso bem claramente nos nossos corações, para a gente não se deixar bater por qualquer coisa, porque nós temos um alvo e a gente precisa prosseguir, e esse alvo é soberano. É uma vocação soberana de Deus em Cristo Jesus, na minha vida, foi na vida de Paulo, na minha vida e na sua, querido. Ele te ama tão grandemente, ele tem um projeto tão enorme para a sua vida, mas só que essas coisas se entendem pelo Espírito, essas coisas só se discernem espiritualmente. E o Espírito testifica em nosso coração essa inteira certeza de fé, como diz a palavra, porque fiel o que prometeu, nosso Pai Celestial. Então que o Espírito Santo esteja testificando isso no seu coração. E eu sempre digo assim, ainda que você não alcance tudo aquilo que você gostaria de alcançar nesse mundo aqui, tenha certeza que o seu futuro já está garantido nas mãos do Senhor, e Paulo sabia disso, e ele chama esse futuro soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Versículo 15: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. É aí que eu quero te falar. No versículo 17, Paulo diz: sede também meus imitadores, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Eu entendo esses versículos da seguinte forma: olha, Paulo sabia e tinha certeza sim da sua salvação, mas agindo dessa maneira, né, que ele disse que é para a gente imitar ele, fazer como ele fazia, a gente agir como ele agiu, nós agimos como ele agia. Ele, sabe, não se achar totalmente perfeito, não se achar já com a coroa da vida eterna, não se achar com o seu nome já escrito no livro da vida. Não pense assim. É como se ele dissesse: não pense assim, ainda que seja, não pense assim, porque se você pensar assim, você vai se acomodar. Já estou salvo mesmo, tá beleza, né? Já criei, já me batizei, estou de boa. Paulo está falando: não pense dessa forma. Ele ainda diz assim: não, que eu já tenho alcançado. Mas ele sabia que tinha alcançado, mas ele estava dizendo para ele mesmo, o homem Paulo, o ser humano Paulo, que não pensasse dessa forma, que ele continuasse, sabe, prosseguindo para o alvo. E é isso que ele está querendo mostrar, esses 3 versículos, ele está falando isso. O versículo 15: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. Porque tem muita gente hoje que já se acha, né, o bambambam, né, o bispo, o apóstolo, o pastor, conhecido mundialmente, conhecido nacionalmente, a pessoa que quando ele vai em algum lugar, superlota o local. Então ele está dizendo que essas pessoas que já se sentem assim perfeito, não pense dessa forma, não se ache grande coisa, mesmo porque nós não somos. Tem um trecho da palavra do Senhor que diz que tudo de bom que nós temos veio de Deus, não de nós mesmos, veio do alto. São dons, são talentos que o Senhor nos concede. Para quê? Para glorificar a Cristo Jesus. Para quê? Para que as pessoas possam ter chance de salvação. O Senhor nos usa como instrumento
instrumentos dele, como porta-vozes dele. Não que sejamos grande coisa, como infelizmente a vaidade subiu ao coração de muitos desses, sabe, que já são assim, o bambambam, sabe, o bispo, o apóstolo, o pastor. Daqui a alguns anos, do jeito que nós vamos, vai ter pessoas com o título de semideus, porque ele é tão maravilhoso, tão extraordinário, e que as pessoas o louvam tão grandemente, que ele vai se sentir um semideus. E não está longe disso não. Tem pessoas que querem o lenço de um suor fedorento de um simples pastor. Tem pessoas, sabe, que se arvoram ser grande coisa, que nada nem ninguém pode demover ele dos seus pensamentos. Ele se acha certo em tudo, não ouve conselho de ninguém, não ouve repreensão de ninguém, porque ele já tem, sabe, em si uma arrogância e prepotência tão grande, que se deixa levar por essa vaidade. E tem muita gente que vai seguindo essas pessoas. Quer ver uma coisa? Hoje, no grande número de igrejas evangélicas, tem a foto do pastor na frente. Por que será? Para quê? Porque aquele pastor, ele é conhecido nacionalmente. Então se alguém passa, quase que eu digo o nome, o pastor ali, não sei quem, né, ali na foto. Então aquela foto ali é como se fosse um artifício para atrair a pessoa para a igreja. Como é? São homens que atraem a pessoa para entrar para a igreja, ou é Jesus Cristo? Então essas pessoas, penso eu, né, que colocam essas suas fotos na frente da igreja com esse propósito. Eu me arrisco até a dizer que é como se fosse assim uma idolatria disfarçada, porque ele já se acha tão importante que a foto dele foi para frente da igreja. Então Paulo nos ensinando algo contrário a isso. Não pense assim, ainda que você seja. Eu sei que tem homens de Deus mesmo, pessoas assim que Deus confiou talentos, virtudes, dons espirituais, pessoas de oração assim, de fazer milagres, prodígios e maravilhas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus continua agindo, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, mas é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e alcançar o maior número de almas de vidas possíveis, e não para nos engrandecer. Então a gente tem que baixar a bola. Nós não somos nada diante do Senhor. Nós não temos em nós mesmos nada de bom. Tudo de bom que nós temos vem do Senhor, e muitos de nós estamos nos engrandecendo em vez de glorificar a Cristo. Devemos ser humildes de coração, devemos glorificar e exaltar sempre. A exemplo de apóstolo Paulo aqui, a exemplo de Pedro, né? Eu me lembro quando Pedro ressuscitou lá aquele coxo na frente da igreja, na frente da congregação, da sinagoga, que ele disse: ouro no prata não tenho, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o coxo entrou pela igreja glorificando a Deus, e as pessoas começaram a elogiar Paulo, ou a elogiar Pedro. Aí Pedro disse: não, vocês pensam que foi por mim mesmo que fez com que esse coxo se levantasse? Não, o poder de Deus, o Cristo Jesus que vocês crucificaram, foi no nome dele que essa pessoa foi curada. E é isso que nós precisamos fazer, e é isso que Paulo está falando. Nós não podemos nos achar já perfeitos, não podemos nos achar já salvos, não podemos nos achar, muito embora já somos, sim, já somos, mas agindo dessa forma, como Paulo disse: sede meus imitadores, faço do jeito que eu estou fazendo, entendeu? Porque isso vai nos motivando cada vez mais a servir a Deus e com humildade, glorificando sempre o nome do Senhor. Versículo 18. O versículo 18 vai testificar isso que eu acabei de dizer. Diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes disse, e agora também digo, chorando. Pense aí, Paulo, chorando, escrevendo a carta e chorando. Vou repetir, versículo 18: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. E o mais absurdo, sabe o que é? Eles não sabem disso. Estão se tornando inimigos da cruz de Cristo, porque o evangelho tem se pregado aí é o evangelho sem renúncia e sem a cruz. Quando Jesus disse: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a
sua cruz e me siga. E o evangelho que está sendo pregado aí, não se fala mais dessas coisas. É o evangelho do oba-oba. Venha, pare de sofrer, venha ser bênção, venha receber a bênção, venha receber a cura, venha receber o milagre, venha receber a prosperidade, venha receber. E negar-se a si mesmo, não se fala, não se prega, não se anuncia. Aí estão sendo, como Paulo disse, são inimigos da cruz de Cristo. Ele aí segue. Aí é duro que vocês vão ver agora, mas é a palavra de Deus falando. Versículo 19: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. Parece que foi escrito hoje, para os dias atuais, para a igreja evangélica de hoje, para as congregações que estão aí crescendo assustadoramente, que pregam exatamente isso. E isso faz com que a igreja cresça. Que ninguém quer ouvir que você precisa renunciar. Ninguém quer ouvir que você negar a si mesmo. Ninguém quer ouvir essas coisas, não. Tomar a cruz, mano, que Jesus vai tomar a cruz por mim, meu amigo. Eu sou livre. Aí volto, me lembrei agora do título, hipergraça, né? E aí neguinho está deitando e rolando, fazendo aí coisas terríveis, como se Deus tivesse passando a mão pela cabeça. E o apóstolo Paulo, com toda a convicção do que estava falando, cheio do Espírito Santo, ele traz essa mensagem para a igreja de Filipos, e traz hoje para nós, porque hoje se encaixa assim bem, talvez até melhor, mais do que quando Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Porque muitas pessoas realmente, o Deus dele é o ventre, né? A sua satisfação carnal, né? A sua plenitude pessoal. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas, como se nós fôssemos ficar aqui. Aí o final desse versículo a gente vai ver agora, versículo 20 e versículo 21. Aí Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui não. Investir nossa vida aqui nesse mundo é loucura. Amados, ouça com peso e medida. Não estou querendo dizer que você deve agora jogar tudo para cima, pedir demissão do seu emprego, vender sua casa, entregar seus bens. Não é isso. Mas que essas coisas desocupem o primeiro lugar do seu coração. Porque nossa cidade não é Salvador, Bahia. Não! Nossa cidade está nos céus. Como ele disse, digo de novo, a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que está prestes a chegar, e eu penso que ele vai voltar esse ano ainda. Continuo pensando, posso estar redondamente errado, mas eu penso que ele vai chegar, ele vai voltar esse ano ainda, em 2020, né? Já falei aqui outras vezes das muitas coisas que aconteceram nos 6 primeiros meses desse ano. Muita coisa já aconteceu, principalmente a pandemia, sinais nos céus, na terra, muita coisa acontecendo, amados. O evangelho sendo pregado através desse meio de comunicação de uma forma extraordinária. E diga-se de passagem, essa é a última profecia, quando o Senhor Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Hoje, junho de 2020, esse evangelho está sendo pregado pelos meios de comunicação, através do YouTube, através do Instagram, através das lives que estão sendo feitas por aí, alcançando um número bem maior do que nós, quando estávamos pregando simplesmente dentro de uma congregação, cumprindo-se nas nossas barbas a última profecia. Versículo 21, que transformará, ou seja, o Senhor Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A volta de Jesus vai transformar o nosso corpo.
esse corpo já barreado, né? Esse corpo aqui já está surrado, já abatido, cansado, né? Também quando a gente chega a mais de 50, como eu, né? Já começa, você larga o óculos ou o celular em algum lugar. Nesse instante mesmo eu estava procurando o celular, não sei onde eu larguei, né? O corpo já vai, né, dando sinais, sintomas, sabe, de que está falhando, está falhando. Cansamos facilmente, né? Não temos mais aquele vigor de fazer as coisas em casa, de pegar um peso, uma coisa assim. Às vezes a gente dorme tranquilo, bem, quando acorda com uma dor na coluna, uma distensão, uma artrose. É só a graça de Deus. Só para descontrair, o pessoal ainda chama a melhor idade. E melhor idade coisa nenhuma. Mas a nossa esperança, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós que fizemos uma aliança com Ele, nós que temos visto o quanto Ele é extraordinário, mais ainda do que se possa conhecer, né? Porque o que conhecemos de Cristo ainda é muito pouco diante de todas as coisas que Ele tem para nos mostrar. E é isso que Paulo fala: buscar mais, conhecê-lo mais, viver mais experiências e intimidade com Ele. Ele diz que Ele vai transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Pense. Eu lembro de um irmão falando assim: pense no corpo glorioso. Pense num corpo extraordinário. Pense num corpo que não morre mais. Pense num corpo que não se cansa mais. Pense num corpo que não tem mais dor. Pense num corpo que não envelhece mais. O corpo de Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele recebeu esse corpo glorioso na sua ressurreição. Então, na volta de Jesus, nós receberemos. Ele transformará esse corpo abatido num corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. E segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Tem uma vez eu falando a respeito da volta de Jesus, aí alguém disse assim: se Jesus voltar, o pessoal vai crucificar Ele de novo. Louco, não conheces o poder de Deus. Jesus veio para ser crucificado uma única vez, para a redenção da minha vida e desse que falou essa bobagem por não conhecer a Cristo. Quando Ele voltar agora, Ele vai sujeitar todas as coisas, todos os governos do mundo. Diz a palavra do Senhor: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até aquele mais ferrenho ateu, ele vai se dobrar, ele vai se ajoelhar, e vai não somente se dobrar e se ajoelhar, ele vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele vai voltar com poder e grande glória. Como eu já falei muitas vezes aqui, repito: acabou o governo humano, acabou a roubalheira, acabou a injustiça, a corrupção, a desigualdade social, acabou o sofrimento, acabou tudo, porque o homem que está aí, né, esse que vocês brigam, que vai fazer e acontecer, não vai fazer nada, não vai acontecer nada, porque ele não tem poder para isso. Todo o poder está nas mãos de Jesus. E é nele que você tem que depositar sua confiança, é ele que você tem que defender, é ele que você tem que anunciar, porque o projeto de Deus é superior, infinitas vezes superior a qualquer projeto desses que estão aparecendo por aí. Vai aparecer mais, né? Porque o que está aí talvez nem fique muito tempo, e vai aparecer mais. Eles são falhos, são homens corruptos, como nós sabemos que são. Mas o Senhor, que virá com poder e grande glória, vai aniquilar toda injustiça sobre todo mundo, e Ele regerá todas as coisas. Espere nisso, se prepare para isso, confie nele, entrega teu caminho a Ele, se renda a Ele, ame a Ele, busca a Ele. Se você já fez isso, igreja, acorde, aproveite aí esse tempo de isolamento, e leia mais, e ore mais, e converse mais com o Senhor. Mude o seu mecanismo de oração, converse com o Senhor assim, sabe, próximo, como se Ele estivesse ali, e está mesmo, só que seus olhos não podem ver, seus olhos espirituais pudessem ver. Aleluia. Então, está na minha mão e na sua.
imitar a Paulo nesse procedimento, considerar como perda as coisas desse mundo, que elas não podem se comparar com a glória que está por vir. E não se achar, sabe? Sempre achar que você precisa um pouco mais, precisa buscar um pouco mais, precisa ler um pouco mais. Nunca se acha, já estou salvo, já meu nome já está escrito no livro da vida. Não pense assim. Busque a Deus. E isso é bom, isso é saudável, isso é maravilhoso. Você poder dizer como Paulo, reputei como perda pela excelência do conhecimento de Deus. Reputei como perda essas coisas do mundo aí fora para conhecer mais a Cristo. Reputei como perda para ver se de alguma forma posso alcançar a ressurreição. Amém? Que o Espírito Santo de Deus testifique isso no seu coração. Mas é bom nós orarmos pedindo a Ele isso. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai querido, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ela é espírito e vida, não são meras palavras, são as tuas palavras. Que ela, Senhor Deus Santo, possa gerar no coração de todos agora uma fé assim inabalável. Que ela possa abrir mais os nossos olhos, o nosso entendimento, para enxergarmos além do que os olhos carnais podem ver. Que ela possa trazer, Pai Celestial, uma convicção tão forte, tão impactante, tão abaladora nas nossas estruturas, para nós mudarmos completamente a forma de Te adorar, a forma de orar, a forma de ler a Tua palavra, a forma de andar, de viver, de conviver com as pessoas. Algo mais próximo de Ti, algo mais íntimo de Ti, algo que venha refletir mais a glória de Cristo no nosso rosto, no nosso dia a dia, algo que venha nos fazer amar cada dia mais e mais o nosso próximo e expressar esse amor cada dia mais e mais e mais. A nossa casa, a nossa família possa ver em nós Cristo Jesus. Pai querido, seja assim abençoado a todos que possam ouvir essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, Teu anjo guarde e proteja, os livre de todo mal, não os deixe cair em tentação, Senhor, mas sejam eles como uma vida crescente, de espiritualidade crescente, de comunhão crescente, de intimidade crescente com Teu Espírito. Em nome de Jesus, Teu grande amor, Deus Pai, a graça salvadora do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Amém.